Mulheres, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Por Falar em Dança. Agora eu vou apresentar de forma oficial esse quadro maravilhoso que eu estou fazendo com a Carol Castelo. Na outra vez a gente falou sobre a sapatilha de ponta da Bianca Andrade, aquele zum 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 que deu, e hoje a gente vai trazer um tema um pouco mais complicado de ser abordado, um pouco mais denso, mas eu tenho certeza que tanto ela quanto os convidados que a gente trouxe hoje também vão falar coisas super pertinentes e importantes para a gente refletir um pouco a respeito do que está acontecendo no mundo. Inteligente, Carol Castelo. Nada, minha irmã. Obrigada pelo convite, Mayara. Fico muito feliz da gente conversar sobre isso, sobre esse movimento, né, mundial, falando sobre o racismo. E começo falando que existe um projeto de mundo que movimenta isso, que é um projeto de mudança de mundo, na verdade. O projeto de mundo existente, ele é eurocêntrico. Então, começa por aí, né? É o mundo que é regido a partir do eurocentrismo e tudo que se distancia desse eurocentrismo, ele é tido como algo menor, né? Então, eu acho que trazer esse tema é muito pertinente, né? E dessa forma é muito pertinente também. Na docência, é aquela pergunta que a gente já viu aí em vários posts, né? Quantos professores negros você já teve na sua escola? Quantos professores negros você já teve na universidade? Quantos professores negros eu tive? Na pós-graduação, eu tive um professor negro, né? Na graduação, a gente conta nos dedos. E eu me dei conta da importância de assumir esse lugar da docência no ensino superior. Não foi do dia para a noite, né? Eu me dei conta estando lá. Eu disse, meu Deus, como é importante a minha figura nesse lugar, porque a gente acha que discutir política é uma coisa distante, mas a nossa existência é política. Então, uma mulher negra de pele clara assumindo um lugar de uma professora substituta numa universidade, isso é muito político, né? Então, a nossa figura é política. Então, desde aí eu disse, nossa, quanta responsabilidade e quanta desconstrução a minha existência nesse lugar faz. E indo para outros lugares, isso se potencializa muito mais. Eu já fui em congressos que a mesa de lançamento de livros era tipo uns 30 autores e os 30 autores brancos. Eu disse, meu Deus, eu preciso escrever um livro, mas eu preciso escrever um livro não para uma concorrência acadêmica, porque a academia ela também consegue ser ridícula, a gente sabe disso, e é estando nesse lugar que a gente consegue modificar e alterar isso, né? Se eu preciso escrever um livro para ter uma pessoa que não seja branca ali. Então, eu preciso publicar para ter uma pessoa, para que a gente não leia e referencie. A gente estuda a história da dança ocidental. A gente cresce ouvindo que a história da dança é aquilo, e a gente não escuta a história da dança na África, né? A gente não escuta. Nós temos um desenho curricular com autores europeus. O autor mais estudado, um dos mais estudados no Brasil é Laban. Estudos recentes da Juliana Moraes, do livro da tese de doutorado dela, fala do Laban no envolvimento nazista. Então, assim, a gente está muito distante de repensar mesmo. E quando eu falo isso, eu não falo um gênero específico, eu falo, inclusive, dos que pensam contemporâneo, que fazem contemporâneo, que tem toda uma desconstrução, mas realmente pensa esse contemporâneo, realmente eu estou atravessado pelas questões que estão me acontecendo, ou eu ainda estou, na minha companhia de dança contemporânea, selecionando corpos específicos, corpos magros e corpos... Enfim, são muitas camadas e, ao mesmo tempo, eu quero... referenciar que é uma questão geracional, é uma questão de geração. A nossa geração, né, a gente precisa partilhar desse movimento de projeto de mundo, entender que fazer dança também está nesse projeto de mundo. A gente não dá mais para reproduzir coisas que nós passamos, né? Eu nunca tive uma professora, minhas professoras todas foram brancas, né? Então, que referência? Será que algum dia eu me imaginava professora de dança? Né? Então, a nossa autoestima enquanto pessoa
negra, de pele clara, e a gente discutiu no início sobre essa questão do indígena, e cadê os indígenas, né, que também é uma outra questão, mas que também faz parte dessa luta. Mas é pensar que a criança negra, por exemplo, ela é a criança, isso é uma pesquisa, que a criança negra é a criança que menos recebe afeto na escola. Ela é que é menos abraçada, ela é que é menos tocada, ela é que é a que é menos ou quase nunca chamada para ser a representante ou para, sei lá, fazer a volta na tocha olímpica. Parece besteira, né? Parece bobagem. Ah, nossa, mas isso é uma estatística, né? E quanto que nós, nesse movimento, e quando eu falo nós é porque a gente também erra, porque a gente também, nesse movimento, a gente também está se redescobrindo. Ao mesmo tempo, a gente tem um respeito de geração, de pessoas que vieram antes de nós, de pessoas que têm seus conhecimentos, de pessoas... E eu não estou falando isso de relação, o que é certo, o que é errado, mas é de um movimento de aprendizagem, o quanto as pessoas estão dispostas a discutir sobre isso, a fomentar sobre isso, a falar disso nos seus espetáculos. Porque, olha só, o teatro tem uma discussão agora muito mais madura sobre o teatro negro. Você vê isso em várias redes sociais, eu vejo isso muito movimentado. E a gente ainda não tem essa discussão da dança negra na mesma proporção. Não que isso seja uma disputa de áreas, não é isso. Mas é porque a gente vem de uma lógica muito colonizada. A gente ainda é colonizado. E mais, a gente vem de uma estrutura pedagógica tradicional, tecnicista, que existe uma hierarquia, né, do professor e do aluno. Né? Eu faço a coreografia, você repete. Então, é um corpo dócil que também não está nesse movimento de troca. Inclusive na ideia de intérprete-criador. Você é meu intérprete-criador, a gente está aqui numa relação super descolada, mas até aqui, tá? Porque você... Então, assim, mesmo nessa relação do intérprete-criador, mas onde está essa horizontalidade de chegar e vamos conversar sobre isso, vamos discutir sobre isso, né? Realmente a gente está num coletivo ou a gente ainda está numa estrutura hierárquica de que eu sei, você, eu faço, você reproduz, né? Então, Bom, agora a gente vai conversar com o Franco Salúzio, que é meu amigo, não vou falar quantos anos também, porque senão a gente acaba entregando a nossa idade. A gente não quer falar sobre isso. Com vocês, senhor Franco Salúzio. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Franco Salúzio. Obrigado, Mayara, pelo convite. É uma honra e um prazer estar dentro de um projeto desse, com tantos artistas nortistas, e é muito importante para mim. Obrigado mesmo. Eu sou o Franco, sou de Belém do Pará, sou artista da dança, bailarino coreógrafo. Comecei minha carreira em Belém como artista independente, montei uma companhia e uma escola independente lá também, e agora eu resido em São Paulo, dando continuidade na carreira, em busca de novos ares e novas experiências artísticas mesmo. Bem, então, a convite da Mayara, eu vim falar um pouco sobre essa minha trajetória como homem negro, gay, dentro desse processo de vinda de Belém para São Paulo, e como foi a minha experiência, compartilhar um pouco com vocês como foi a minha experiência de fazer essa leitura do corpo negro dentro das escolas de dança, dentro dos palcos, que é o universo que eu estou mais inserido aqui. Eu sou bailarino de danças urbanas e dança contemporânea, e eu permeio ainda dentro desse processo de estúdios de dança, salas de aula e palcos de companhia. O bailarino em Belém, essas questões raciais e de presença negra, eu nunca senti presencialmente uma barreira. Não sei se é porque se naturalizou a dificuldade do negro dentro desse processo, ou porque eu fazia parte de uma bolha muito que abraçava muito esse processo, muito acalentadora, né? Meus amigos são negros, são todos pobres, são todos, o corre era o mesmo, né? Então a gente não tinha referência. Eu nem tenho em Belém, eu nem tenho muitos amigos brancos na real, ou os que são brancos são de periferia também, então são meio que vivem esse mesmo universo. Então as nossas dificuldades eram parecidas, as nossas questões eram parecidas, então a gente fazia muita força para
para estar dentro dessa forma de conseguir fazer dança. E, ao mesmo tempo, nós éramos percussores da dança, do que a gente fazia em Belém. Então, eu não tinha uma referência de uma escola branca boa, para a gente não tinha, porque as escolas que eram mais elitistas e eurocêntricas nesse processo, né, que tinham pessoas de alta renda e tal, eram escolas que a gente não fazia parte, porque não era do nosso interesse ainda, e a gente não tinha acesso mesmo. Mas depois, né, que a gente cresce e começa a entender mais, principalmente por causa dessas questões de estarem presentes de forma muito contundentes agora, a gente começa a entender que de a gente não ter esse acesso e de que essa dificuldade de ser presente em tempo integral, por si só nós já estávamos vivendo esse racismo estrutural, que a gente não tem conhecimento, né, no processo que a gente veio entender mais. E é por isso que, para mim também, mesmo como negro, é muito importante essas questões, porque, como a Carol falou, nós estamos nesse processo de conhecimento, de reconhecimento de identidade negra e como refazer esse universo, né? Como fazer com que esse mundo seja melhor para todos nós. Para São Paulo, me fez perceber o peso de ser homem gay, negro, nortista e pobre. Aqui eu entendi todas essas minhas questões, fiz parte de uma companhia de dança contemporânea grande e comecei a entrar nesses estúdios. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais claras para mim. Por quê? O primeiro baque era, eu sempre me cobrei muito por ser do norte, por não ter informação, por começar uma dança que não tinha na cidade, de como é que eu ia ser bom, como é que eu ia conquistar espaços junto com essas pessoas, se eu tinha... Como é que eu ia dar 100% de mim junto com essas pessoas se eu tinha 100 vezes menos instrumentos que essas pessoas? Quando eu me via nesses lugares de companhia, por exemplo, para mim foi um sonho. Primeiro mês começou a ficar desesperador, porque eu não conseguia acompanhar o processo sem me sentir desgastado no nível bizarro e com a vergonha absurda de reclamar sobre isso. Por quê? Eu morava na Zona Leste, a 2h40 do ensaio, e tinha que estar no negócio às 8 da manhã. Todo mundo chegava lá de carro, tomado café, 8 da manhã começava o ensaio, eles chegavam às 6 para aquecer, eu não conseguia chegar às 6 lá. Só que isso, eu não conseguia entender por quê. Eu não classificava isso como racismo, como questões estruturais de desenvolvimento social, né? E eu comecei a entender, mano, como é que eu vou me destacar dentro desse processo se eu não tenho as ferramentas que essas pessoas têm? Como é que eu vou lutar com isso? E isso começou a me fazer entender como esses corpos negros desses espaços estavam lá fazendo força para estar. E mesmo que tu estejas dentro dele, conseguir o protagonismo é sempre abraçado a uma história a um texto de sacrifício que se naturaliza. A gente sempre tem que passar 7 dias sem dormir no metrô, comer menos. E a gente não vê essas pessoas brancas quando chegam nesses lugares com esses processos. A dificuldade delas é, fiz 12 horas de aula, eu me dedicava muito. Ótimo, eu também queria me dedicar muito só assim. Só que eu queria chegar nesse meu ensaio alimentado, eu não queria pegar 3 horas de trânsito, não queria chegar em casa 1 da manhã, eu queria comer, sabe? Mas eu vai questionar, como que eu vou fazer parte desse processo? Como que eu vou ascender artisticamente, como tecnicamente, se eu não tenho as ferramentas que essas pessoas têm? E aí eu saí dessa companhia por isso. E aí eu fui para os lugares que eu achava que era mais calmo. Então eu vou para os estúdios de dança. Beleza. O que eu entendo dos corpos negros nesses estúdios é que estão lá, esses corpos estão presentes, mas é sempre com essa história de sacrifício atrelada, e isso se naturaliza. E o que para mim é mais absurdo, são estúdios que se utilizam de toda uma cultura negra, se a gente for aprofundar o processo, são estúdios de hip hop, né, de danças urbanas, que são culturas negras e que foi hipervalorizada, mas para quem foi hipervalorizada? Porque você chega nesses estúdios, o alunado é majoritariamente branco, as pessoas que conseguem pagar por aulas pelos planos, tipo os full pass
de aulas no mês em todo são majoritariamente brancas e de classe média, e as poucas pessoas que estão lá, que conseguem fazer aula o dia inteiro, negras, precisam trabalhar no lugar, precisam ser limpadores, precisam ser não sei o quê. Então, tipo assim, eu comecei a entender que esses corpos negros, para fazer parte desses lugares, precisavam estar atrelados a uma história de sacrifício e que era normalizada. Muito obrigada, Franco, pela sua fala. A gente não tem muito tempo, Yasmin, mas aí tu fala e depois, se cair, caso caia, a gente retoma contigo, tá bom? Oi, Yasmin. Agradeço o convite de todos. Eu sou recém-formada pela Universidade Federal do Pará em dança e o meu TCC foi falar sobre o corpo negro em uma dança branca, a importância da bailarina negra dentro do cenário da dança clássica. Eu sou amante da dança clássica, mas em algum momento da minha vida eu percebi que a minha cor não me favorecia dentro desse cenário. E aí eu comecei em um projeto social, balé clássico, e depois fui para a escola de teatro e dança, fiz curso técnico de dança clássica, e na licenciatura, quase no finalzinho, assim, eu percebi a importância que é falar sobre a mulher negra, a bailarina negra, dentro desse cenário. Esse cenário da dança clássica que vem da Europa, que vem do estereótipo, e como é importante e quais são esses desafios. Então, eu sou professora e bailarina de uma escola elitista, onde eu sou a única professora negra, as outras são todas brancas, as crianças são todas brancas. Eu acho que a única pessoa que também é negra é a moça da limpeza. E eu comecei a perceber o quanto é importante o meu lugar nesse lugar e trazer representatividade para as crianças negras. E tudo isso eu falo dentro do meu TCC e foi muito importante para mim. Eu vou abrir a câmera aqui. Beleza, então a gente começa com o Franco. Dos balés de artistas famosos. Tu acha que existe algum preconceito ou remuneração distinta pelo fato de tu ser negro? Eu ainda sinto uma carência muito grande de corpos negros nos balés de artistas no geral, né? São, por exemplo, Isa tem um balé completamente negro, mas isso é uma exceção ainda, levando em consideração que a gente está, principalmente quando a gente fala de cenário pop, que é onde se utiliza muito mais de backdancers, e que a gente está num período brasileiro que esses artistas estão explodindo, tem artista o tempo inteiro. Quando eu olho no cenário em geral, eu ainda sinto falta de corpos negros no geral. Não me sinto representado ainda nesse sentido de ver vários. Quanto à questão de remuneração, eu acho que não é uma coisa racial ainda. Eu acho que é uma coisa de classe. Eu acho que a classe artística é mal remunerada por uma série de questões. Principalmente quando a gente fala desse âmbito de entretenimento. Eu acho que tem uma questão do não se colocar, eu acho que tem uma questão do não ter onde se apoiar legislativamente, as pessoas não conhecem aonde elas podem lutar por isso, é muito no boca a boca, não se tem contrato, é um desrespeito no sentido de eu não levo tão a sério o seu trabalho. O sonho meu era um negócio de adolescente, mas que é um cenário que hoje em dia eu não tenho tanto apreço assim, porque é um negócio muito mais, eu vejo que é uma coisa muito mais de vitrine do que realmente um retorno financeiro justo. É só que a Yasmin falasse um pouco de como que é esse lugar da professora, né? E essa relação com os pais, se teve alguma situação desconfortável, se... Eu acho que como professora, eu vejo que a minha dança me faz eu ter um lugar que com os pais eles super acham incrível, porque eu estou nessa escola, né? Eu trabalho nessa escola desde 2015. E a partir de 2016 eu comecei a ganhar papéis de destaque dentro dos espetáculos. Então, além de eu coreografar para minhas alunas, eu sempre dançava um papel de destaque.
E eu percebi com isso que os pais começaram a querer que os filhos fossem meus alunos por conta de eu dançar legal e tudo mais. Mas eu já tive uma coisa que me marcou muito, foi uma vez que uma aluna minha chegou e falou: tia, você é parecida com a minha babá. E aí eu não tive nem reação. Aí eu, que legal! Mas são coisas que mexem com a gente e que ficam marcadas, né? Mas eu percebo que, por eu dançar, os pais têm outro olhar para mim. Até por conta de que eu sou, acho que, a única professora nessa escola que é mais jovem, que está tipo, nativa mesmo, dançando. E dançando os papéis principais agora dentro da companhia. Posso fazer um comentário da Yasmin? Porque ela é muito modesta, mas assim, a Yasmin, na minha leitura, ela precisou provar que ela é muito boa e que ela tem uma técnica muito linda. Essa técnica e isso, ver ela dançando no palco é mágico. Essa magia envolve de uma tal forma que ela tem uma credibilidade, que ela tem um afeto, um apreço, ou quero que minha filha dance que nem ela. Uma coisa que é muito uma consciência de classe, né, que é em relação a isso, né, o quanto que eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que estar tal hora, eu tenho que produzir tanto, e tem todas umas dificuldades dos bastidores, né, parece que não interessa muito, que é tão a gente não pode deslocar a dança desse lugar, né? As questões estão vindo, é um momento político crucial, sempre foi, né? Mas também pensar que não é só porque a dança está apartada disso tudo, né? Não, o que a gente pode trazer desses temas para pensar a dança, para pensar a nossa prática, para pensar o espetáculo que eu estou concebendo, sendo professor, sendo bailarino, problematizar, se colocar nesse lugar, né? Para a gente junto estar nesse projeto de mundo novo na dança, inclusive, eu acho. Muito honrado de ter feito parte desse processo com vocês. É muito importante ouvir vocês que existe muita propriedade nas falas e principalmente muitas questões importantes levantadas, e eu acho que eu confabulo com isso que a Carol falou da construção do novo mundo, e que a gente precisa estar presente, precisa estar resistente, por mais que seja cansativo, porque nós que somos, que fazemos parte desse processo, para a gente é de passar a vida toda explicando o óbvio, né? Só que a gente, pelo menos nesse processo, a gente consegue se ouvir, a gente vai achando novas formas que nos deem um gás para continuar buscando esse mundo novo e construindo esse mundo novo com novas ferramentas, já que a gente já está desgastado, né? Em todos esses aspectos. Muito bom ouvir falas como Yasmin, muito feliz de saber que uma menina tão nova, tão jovem, em Belém do Pará, que se a gente for trazer pro espectro nortista, a gente vai entrar numa outra discussão de 70 dias também, mas é muito feliz de ver, é muito bonito e eu fico muito grato de saber que está havendo esse reconhecimento e que existam muito mais Yasmins por aí em Belém, e que a Yasmin consiga muito mais do que ela tem agora, que merece. É sobre isso. É sobre isso. Eu quero agradecer o convite, principalmente da Prefeita Carol, que sempre me apoiou e me ajudou nessa minha descoberta de fala, de reconhecimento também como mulher negra. Então, eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês e vejo que é muito necessário. E eu realmente quero continuar, quero fazer mestrado e falar sobre a mulher negra, sobre a dança de Belém do Pará e tudo isso, entendeu? Então, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Linda. Bom, Yasmin, feliz aniversário. Espero que você curta esse restinho de dia aí com a sua família e que a gente possa se encontrar algum dia pessoalmente, quando eu for em Belém, quando tudo isso passar. E queria agradecer a todos vocês, ao Franco pela palavra, Carol e Yasmin. Eu gosto de abrir para discussões e de abrir para falas, porque a gente aprende muito quando a gente escuta o outro, e isso é muito importante, a gente sempre escutar e ressaltar que, além da marginalização, não sei se é essa palavra correta, do bailarino negro, ainda tem a questão de ser bailarino, né? De estar envolvido com arte, estar dentro desse centro artístico, e a gente sabe que é um fazer de luta sempre,
e de resistência sempre, e que a gente precisa se melhorar e sempre buscar referências e sempre buscar informação para a gente não ficar dentro da nossa bolha sempre. É uma delícia estar dentro da nossa bolha, mas infelizmente quando a gente não olha lá para fora, vê o que está acontecendo, a gente não consegue se melhorar enquanto ser humano. Gratiluz. Gratiluz. Faz pose, gente. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Feliz aniversário, Yasmin. Feliz aniversário, Yasmin.